gente. Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Eduardo Trajano e a gente vai dar continuidade aos assuntos relacionados à química. Esse assunto que a gente vai começar agora é oxirredução. Essa palavra aqui é uma mistura de duas reações químicas. Uma delas é a oxidação e a outra é a redução. Como está informando aí, a oxirredução nada mais é do que uma reação química em que há ocorrência de oxidação e redução de átomos e de substâncias. Oxidação, a perca de elétrons por parte de um átomo e uma espécie química. E a redução é o ganho de elétrons por parte de um átomo de espécie química. Vê só, a oxidação é mais comum em metais, porém pode ocorrer também em plantas, em frutas. Uma fruta, quando ela começa a amadurecer muito rápido, ela também está passando por um processo de oxidação. E nesse fato aí, quando algo oxida, quer dizer, está recebendo elétrons. Quanto mais elétrons receber, pior é para esse material. Em relação ao funcionamento dessa oxidação e redução, para cada uma delas funcionar é necessário o surgimento do agente redutor e o agente oxidante. A definição aí diz o seguinte, que a espécie química que sofre o fenômeno da oxidação é chamada de agente redutor, e já a espécie química que sofre o fenômeno da redução é chamada de agente oxidante. Dá para perceber aí que um é diferenciado do outro, um trabalha contra o outro ou em prol do outro. O NOx é a determinação do agente oxidante e do agente redutor de uma reação de oxirredução, que é feita a partir da variação desse NOx, que no caso o NOx é a quantidade de elétrons que é perdida ou recebida de cada átomo das espécies químicas presentes em uma reação. No caso, a oxidação ela causa aumento do NOx. Quanto mais elétrons aparecem em um material ou substância depois de seu balanceamento, ocorre no caso for uma oxidação, vai ocorrer um aumento da numeração desse NOx. Caso ocorra uma redução, consequentemente vai ocorrer uma diminuição de todo esse processo chamado NOx. Um exemplo bem tranquilo de variação de NOx. Tem aí o ferro, está mostrando aí que cujo símbolo sua simbologia na tabela periódica Fe, mais o gás cloro Cl2. Veja só, o ferro ele apresenta na tabela, como ele está sozinho aí, ele não está com outra molécula de ferro, ele está sozinho, não está F2 aí, está só Fe, ele está com seu NOx zero. E já o gás cloro, ele está com NOx zero também. Nesse caso, quando eu junto esses dois aqui, o ferro com o gás cloro, ocorre esse balanceamento aqui, ó, o FeCl3, ferro e o cloro. O NOx do ferro, ele sofreu uma oxidação, porque passou de 0 para 3. Houve um aumento pequeno, mas houve. Esse aumento aí ocorreu devido à mistura desses dois materiais. Se a gente fosse ver isso de forma mais física, de forma mais próxima, dava para perceber que esse ferro aí, você pegava um pedaço de ferro, por exemplo, e misturava com esse gás cloro aí, um prego, por exemplo, e jogando dentro desse cloro. Misturou esses dois, a reação causada foi essa. Depois de alguns minutos, alguns dias, não se tem o tempo exato aqui. Quando juntou isso aqui, talvez algumas horas, o ferro ele passou seu NOx de 0 para mais 3. E o cloro, o gás cloro no caso, passou de 0 para menos 1. No caso, como o ferro passou de 0 para mais 3, ele sofreu um processo de oxidação. E já o gás cloro, quando ele passou de 0 para menos 1, ele sofreu um processo de redução. Se for olhar isso aí de forma mais prática, o ferro ele acabou sofrendo um pouco mais. Isso aí, ele acabou depois de um tempo, ele vai acabar
perdendo todas as suas propriedades, como por exemplo os metais, lembrando que os metais ele tem ótima capacidade de conduzir corrente elétrica, também de magnetismo, entre outros, né? Ducção e assim por diante. Quando o ferro passa por um processo de inox, de oxidação, ele vai perdendo todas essas capacidades originais que ele tinha quando foi extraído do minério. E aqui a gente vai encerrando, gente. Aí na próxima aula a gente vai passar uma atividadezinha para vocês, viu? Tchau, tchau.